Fala galerinha, tudo bem? Começando aqui conforme combinado, eu tô fazendo ajuste de luz, tô com duas câmeras simultâneas, mas agora as minhas mãozinhas estão livres pra gente poder começar a nossa live de hoje. Então, vamos falando um oi, quem que tá ao vivo aí, de onde tá entrando, a gente que tá conseguindo agora aumentar a nossa audiência em cima das ações que nós estamos fazendo. Nós vamos falar um pouco a respeito disso também. E eu quero agradecer desde já a presença de todos vocês aí na nossa live bacana da noite de hoje. Se vocês puderem me ajudar, eu quero que vocês me digam o que vocês estão buscando dentro desse tema bastante expressivo, né? De gerente a líder, como que a gente pode verdadeiramente fazer com que a gente aumente a performance das pessoas. Então eu quero ouvir aí a sua opinião, eu quero saber as suas perguntas para a gente poder de fato começar aqui a nossa live de hoje. Então vão falando aí, eu vou continuar arrumando as minhas iluminações até a gente ficar com uma luz bem bacaninha aí, tá bom? Então, vamos lá. Oi, Tati, Bauru, Thaís, bora, Márcio entrou, Claudina entrou, Rapi, Williams, Kátia tá aqui com a gente também. Quem mais tá entrando aqui pelo Face? José dos Santos. Bom, vamos tentar dar uma aquecida nisso? Quero que vocês me perguntem aí o que vocês gostariam que a gente falasse, que tipo de expectativa você tem com o assunto de hoje, que eu acredito que vai ser super relevante. Preparei um material bastante legal aqui para a gente poder estar trocando as nossas informações, para a gente poder estar agregando, né, verdadeiramente aqui a vida de todos vocês. Então, de gerente a líder, qual que é a transição necessária para que realmente a gente possa alcançar a alta performance das nossas equipes. Nada fácil nos dias atuais, né? Então, não sei como que vocês estão, se estão trabalhando das empresas, se estão trabalhando de casa, mas é importante aí, né? A gente sabe o quanto está sendo importante o papel do gestor, do verdadeiro gestor dentro desse universo, porque a performance das equipes ela pode estar, né, sendo muito, né, mas muito mesmo colocada em prova agora nesse universo nosso, nesse ambiente nosso todo incerto, onde as pessoas estão cada vez mais com medo, amedrontadas de saber o que vai acontecer, até porque nem nós, né, que somos líderes, também temos certeza absoluta de como tudo isso termina, né? Quais serão os próximos capítulos aí dessa nossa novela, né? Que começou há uns 15 dias aproximadamente e que vem realmente pegando a energia, né? De toda a galera aí, tanto as pessoas que trabalham dentro das empresas, quanto os próprios empreendedores. A gente sabe o quanto isso está sendo difícil dentro desse momento nosso de incerteza. Bom, vamos contextualizar o que faz, na verdade, então, o que diferencia um líder, um chefe de um líder. Então, qual que é a principal diferença? Gosto de falar que a principal diferença entre um chefe e um líder são as atitudes. O como ele reage às coisas que acontecem com ele e com a equipe dele. Então, as atitudes é o que verdadeiramente faz com que a gente consiga ter uma diferenciação. Só que para a gente poder melhorar as nossas atitudes, a gente precisa melhorar ou mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Na opinião de vocês, o que acontece com a liderança? Que tipo de visão vocês acreditam que o chefe tem e que o líder tem para a gente poder também ir colocando aí um pouco mais de pimentinha dentro da nossa live, dentro da nossa discussão. Quando a gente fala então sobre percepções,
E quando nós falamos de comportamento, nós estamos falando de fato que a forma com que a gente pensa é o que a gente sente e a forma com que a gente sente é o que a gente faz. É a maneira com que a gente entrega aquilo. Então, se eu quero mudar um comportamento, eu preciso mudar primeiro uma percepção. Então, a forma, às vezes, do líder identificar potenciais na equipe pode fazer com que ele, de fato, não consiga inspirar aquelas pessoas a fazerem aquilo que é necessário. Vamos combinar que, independente da situação ou da estratégia, não é fácil liderar. Então, independente do cenário, se é esse cenário de mais vulnerabilidade, se é o nosso cenário do dia a dia, uma coisa que a gente precisa combinar é que não existe essa facilidade da liderança. Isso sempre é complexo. Mas, nesse momento nosso atual, se a liderança não tiver uma adaptação, ela vai ter muita dificuldade mesmo de conseguir fazer o seu processo de gestão dentro das organizações. Então, qual que é o problema, né? Todo profissional, ou a maioria dos profissionais, eles sonham em ser gestores e chegar num cargo de gestão. O que seria esse cargo? Né? O que esse cargo representa? Esse cargo representa status, esse cargo representa você conseguir ter uma autonomia maior, esse cargo representa várias coisas. Então, a maioria das pessoas, dos profissionais, eles vislumbram essa questão de ser promovido, então de chegar a um cargo de liderança. Mas, geralmente, poucas pessoas se preparam para realmente estar assumindo essa posição de liderança de uma forma eficiente. Então, quase todo mundo espera, só que muitas ou a grande maioria das pessoas, elas não se preparam para aquela posição. Então, o que acontece? Acontece que, num determinado dia, você recebe uma proposta para você, para ser promovido. Essa proposta veio porque você geralmente, se comportou de uma forma eficiente para a organização. Você é uma pessoa proativa, você é uma pessoa de confiança, você trabalha muito tempo na empresa, então pintou a oportunidade, seu gestor, o seu superior imediato te chamou para uma conversa. E dentro dessa conversa, a pergunta é: você gostaria de assumir essa posição de liderança? O que você acha? E a primeira reflexão que a pessoa faz é: deixa eu ver se eu estou preparado para poder assumir essa posição? Não. A primeira coisa que a pessoa pensa é: quanto que vai aumentar no meu salário? Quanto que eu vou ganhar mais, Tati? Eu vou ser promovido? Ah, que legal! Então, quanto que vocês vão me pagar mais para essa promoção? E quase sempre acaba não refletindo na questão, principalmente de estar preparado. Então, ele mesmo não sabendo ou não sabendo avaliar o seu preparo, aceita o desafio. O que causa a gente aceitar esse desafio? Na grande maioria das vezes, o nosso ego. Então, o nosso ego é aquilo que faz com que a gente, mesmo sem estarmos totalmente preparados, aceitamos um desafio. Então, eu vou subir na carreira, eu vou ganhar mais, eu vou ter uma equipe que vai fazer aquilo que eu mando. Então, tudo isso tem a ver com a decisão final de, mesmo não estando preparado, eu vou assumir esse desafio. Quando você assume um desafio sem estar preparado, uma grande coisa acontece, e é inevitável que aconteça, que tem a ver com a empatia que as pessoas vão ter para com você. Se você não está preparado, você não vai conseguir alimentar a sua equipe da energia necessária, você não vai conseguir fazer uma boa gestão dos processos, você não vai conseguir ter uma proatividade para com essas pessoas, e quase sempre essas pessoas, elas não vão te aceitar como líder. Então, você aceita a proposta pensando, à frente o quanto você vai ganhar mais, mas você não pensa geralmente nos desafios que vão estar esperando por você naquela oportunidade. Então, você aceita o desafio, você não está preparado, e as pessoas, percebendo isso, elas não aceitam a sua liderança.
Então os problemas de empatia começam principalmente dentro desse aspecto. Se a gente for falar empatia na essência, capacidade da gente se colocar no lugar da outra pessoa. Com certeza todos nós um dia já tivemos do outro lado da moeda, ou seja, sendo liderados por alguém. Não, Tati, eu não. Eu já nasci num berço de ouro, eu tenho uma empresa desde sempre, eu herdei a empresa do meu pai, da minha família, eu nunca tive do outro lado da moeda, ok. Vamos pensar que mesmo que você nunca tenha sido empregado de ninguém, geralmente, ou todos nós, já tivemos que ser subordinados a alguém. Quiçá ser o nosso pai, a nossa mãe, a pessoa que nos criou, os nossos professores. Todo mundo sabe o que significa você receber a orientação de uma outra pessoa para aquilo que você tem que fazer. Todo mundo já experimentou isso um dia. Só que quando a gente troca de posição, às vezes a gente esquece do que isso significou pra gente. E a gente esquece do que era ruim, do que era bom, do que eu gostava, do que eu não gostava. Então a gente passa a fazer no piloto automático, não necessariamente aquilo que deveria ser feito com a máxima qualidade. E aí eu afasto as pessoas de mim, eu diminuo o meu senso de empatia. Eu vou colocar para vocês aqui uma frase que eu gosto demais, né, que é do Maxwell, que ele diz assim: liderança não é sobre ter títulos, cargos ou hierarquias. Liderança trata-se de uma vida que vai influenciar outras vidas. Então quer dizer que a responsabilidade que a gente tem no nosso processo de liderança, ela é muito grande. E aí eu vou tentar sintetizar isso com uma metáfora, espero que seja bacana para vocês compreenderem essa primeira contextualização que nós estamos tendo aqui. A metáfora é a seguinte, é o círculo da confiança. Então havia uma cidade em que todas as pessoas elas eram felizes. Essa cidade vivia em harmonia, as pessoas viviam em harmonia, a cidade funcionava muito bem, a prisão estava vazia, o tribunal quase não era utilizado, o cartório dava prejuízo porque as pessoas elas preferiam dar muito mais a voz dela do que uma assinatura, né? A voz delas valia muito mais do que uma assinatura num papel. Só que nessa cidade, o prefeito ele estava um pouco cansado de toda essa monotonia e ele resolveu criar, né? Ele resolveu inovar no seu cargo de gestão. Então ele resolveu que ele gostaria de criar um monumento na praça central aí dessa cidade. E aí ele criou esse monumento e convocou todos os cidadãos para poder ir lá prestigiar, né, a inauguração desse monumento que ele criou no centro dessa praça. E esse monumento nada mais era do que, na verdade, uma grande forca no meio da cidade. As pessoas ficaram assustadas. Elas não sabiam o que aquilo podia representar na vida delas. E mesmo mesmo o prefeito não declarando absolutamente nada, coisas diferentes, estranhas começaram a acontecer naquela cidade. Aquelas pessoas passaram a estar um pouco mais amedrontadas e desconfiadas. Então elas passaram a buscar mais a justiça para dirimir aí as causas que eles tinham e que anteriormente eles resolviam sozinhos. Eles começaram a recorrer aos tabeliões para poder registrar os documentos, porque de fato eles entendiam que talvez a palavra não tivesse tanto peso. E com medo dessa nova lei, eles voltaram a temer os líderes e as autoridades que até então fazia parte do nível de amizade deles lá. Diz essa lenda ainda que aquela forca, ela nunca foi utilizada, mas que o comportamento daquelas pessoas mudou daquele dia em diante para todo sempre. O que a gente consegue aprender com essa metáfora? A gente consegue entender que, às vezes, um posicionamento do chefe, do líder, do gerente, do gestor, que não expressa confiança nas pessoas, pode mudar todo um cenário, pode mexer com o comportamento dessas pessoas. Então, de uma forma sem querer, esse prefeito ocasionou mudanças comportamentais não positivas naquelas pessoas. Na verdade, ele queria
trazer um monumento para a cidade e entendia que aquilo era algo bacana de se fazer, porque existiam nas outras cidades e na deles não existia, e as pessoas receberam aquela informação como algo bastante ruim, bastante negativo, e aí elas começaram a mudar os seus comportamentos todos, para todo sempre. Nunca mais voltou aquela harmonia como era antes. Olha o poder que tem a liderança, que a liderança consegue exercer na vida das pessoas que está subordinada a ela. Bom, eu sei que tem bastante gente entrando na live, a gente teve bastante pessoas fazendo check-in. Algo que a gente está fazendo um pouquinho de novo é que nesse momento nosso de incerteza, eu sei que a qualificação ela está sendo muito importante e talvez ela seja até cobrada de você quando você retornar às suas atividades normais. Então, as nossas lives, às terças e às quintas-feiras, principalmente, elas vão ser certificadas, ou seja, você vai conseguir imprimir um certificado relacionado ao tema que você acompanhou. Então, se você está entrando pelo Instagram, entrando pelo Facebook, porque você viu a notificação de ao vivo e você não fez a sua inscrição, eu vou deixar um link aqui nos comentários para que você possa, assim que finalizar a nossa live, você possa fazer a sua inscrição e receber o seu certificado no e-mail. Eu acho que isso é uma forma da gente poder contribuir formalmente, né, com a sua qualificação. Embora o que tem relevância mesmo é tudo aquilo que você vai aprender a partir do que a gente estiver discutindo dos nossos assuntos, mas de qualquer forma eu quero também contribuir com documentos que sejam importantes para a sua carreira, tá bom? Então, só para lembrar, quem não fez a inscrição pelo Simpla, que é a nossa plataforma de eventos digitais que a gente utiliza, vou deixar o link aqui para você fazer a sua inscrição. Ele encerra às 11 horas da noite, então, se você não fizer a inscrição rápido lá depois que você assistir a nossa live, você não vai conseguir mais imprimir o seu certificado, tudo bem? Então, quero deixar isso bem claro desde então. Bom, e aí? E o que essa metáfora ela representou para vocês? Deixa eu ver aqui quais são as perguntinhas que a gente tem. Eu vi que tem bastante gente interagindo. Desculpa, talvez eu não consiga olhar de todo mundo, porque é difícil fazer todas as coisas, né, de uma forma sozinha, mas vamos lá ver. A Bia está falando aqui, um tema de extrema importância e muitas pessoas ainda não sabem a diferença de um chefe e de um líder. É isso mesmo, Bia. Eu acho que a grande maioria das pessoas talvez entenda que é a mesma coisa, que chefia e liderança é a mesma coisa, mas a forma de gestão ela é muito diferente. A chefia, ela trabalha muito mais num formato de força, de poder. Eu faço porque eu tenho poder e você obedece porque você tem juízo. E a liderança, ela trabalha mais no formato de inspiração. Eu faço porque eu preciso de você. Eu faço porque você assumiu um compromisso comigo, com essa organização. E justamente nesse sentido é importante que talvez estejamos juntos nesse barco. Então faz uma diferença muito grande a liderança, né, da chefia que a gente está acostumado aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Solicitação para enviar. Vamos ver se no Face tem alguma pergunta bacana que a gente possa ir conversando aqui. É legal que o pessoal entra, mas fica todo mundo quietinho, né? Dá tchauzinho, faz coraçãozinho, mas fica todo mundo, ó, fingindo que nada é com ele. Bom, tô me acostumando, né, a conversar com a câmera e às vezes não conversar com ninguém, porque ninguém interage comigo, mas tá tudo bem. Eu entendo que faz parte do seu processo, do processo de cada um, de amadurecimento, e é importante esse posicionamento de vocês, principalmente também, né, nas redes sociais. Você poder falar aquilo que você pensa, e você poder discutir sobre fatores é uma forma de você exercitar a sua liderança. Pegando aqui, né, o gancho de novo da nossa metáfora, não necessariamente o líder ele precisa ter um cargo. Ele pode ser,
por exemplo, uma pessoa que exerce uma influência muito forte perante as outras e dessa forma ela consegue resultados extremamente positivos. Então vamos combinar que a liderança não necessariamente ela está atrelada a um cargo, mas sim uma gerência, por exemplo, ela precisa ter um cargo e também o comportamento de liderança. Aqui a Thaisinha está perguntando, Tati, mas como que a gente identifica um líder? Existem algumas formas da gente identificar profissionais que têm comportamentos de liderança. Uma coisa que eu quero falar antes da identificação dos comportamentos de liderança. Todo mundo pode se tornar um líder. Líder não nasce pronto. Não tem aquela coisa, nasci com a estrela na testa, nasci e sempre me disseram que eu era líder. Não existe isso. A liderança, ela é treinável. Então, você pode, sim, desenvolver as suas habilidades de liderança. Mas, pegando lá a pergunta da Thaisinha, Tati, como que a gente faz para identificar um líder? Uma primeira grande coisa, né? Um primeiro grande comportamento do líder, ele sempre está à disposição. O que é estar à disposição? Estar à disposição é você perceber que você pode ajudar as pessoas quando elas necessitam. Não é estar à disposição das 8 às 18, de segunda a sexta-feira, dentro daquilo que você foi contratado para fazer. Porque aquilo é que você foi contratado para fazer, não é nenhum grande diferencial. Mas estar à disposição e você se mostrar dentro dessa disposição é um fator muito importante para a gente poder identificar um perfil de liderança. Segundo fator importante para a gente poder identificar se aquela pessoa ela tem comportamento de liderança já desenvolvido, é o relacionamento que ela tem com as outras pessoas. O quanto ela consegue se posicionar perante aquelas pessoas, o quanto aquelas pessoas respeitam o posicionamento daquele líder, daquela pessoa, né, daquele colaborador da equipe, o quanto ele consegue levar as ideias da equipe para cima. Então, a gestão ela não está somente direcionada à energia que você exerce para as pessoas que estão abaixo de você, muito pelo contrário, tem a ver com a influência que você exerce às pessoas abaixo de você, mas também aquelas que estão ao seu lado, ou seja, os seus pares e principalmente aquelas que estão acima de você. Um bom líder, ele também consegue influenciar os pensamentos de uma pessoa que está, inclusive, acima do nível de autoridade dele. Então, o relacionamento, Thaisinha, é importante para a gente poder identificar um perfil de liderança. Uma outra característica muito bacana, né, que eu particularmente gosto muito, quando eu percebo nas pessoas, é a capacidade que eles têm de resolver problemas. O líder, ele é contratado por uma empresa para ele poder resolver problemas. Então, se o líder, ele espera com que alguém resolva o problema para ele, ele espera que a equipe faça aquilo, ele espera que o líder dele solicite o que ele tem que fazer, ele não tem comportamento de liderança. Então, capacidade de resolver problemas é algo muito importante. E eu acho que, por último, talvez a flexibilidade. Um líder, ele é flexível. Ele sabe a hora de cobrar, ele sabe a hora de tirar um pouco o pé, ele sabe a hora de ser firme, ele sabe a hora de ser mais flexível. Ele consegue identificar as capacidades daquelas pessoas. Então, ele tem uma necessidade aí de poder verdadeiramente identificar o melhor daquelas pessoas. Um pouquinho mais para frente a gente vai ter algumas dicas para a gente poder melhorar a nossa gestão. Agora a gente está falando de como a gente identifica um líder dentro das organizações. Mas mais para frente da nossa live a gente vai falar um pouco a respeito de como que a gente desenvolve a nossa capacidade de gestão, sendo já tendo um cargo de liderança ou não tendo ainda o cargo de liderança. Oi, Rogério. Tem pergunta lá. Tem pergunta? Mas algumas pessoas dizem que o verdadeiro líder já nasce líder. O que você acha desse ditado? Algumas pessoas dizem que o verdadeiro líder já nasce líder. O que você acha desse ditado? Bom, vamos lá. Eu, Tati, não acredito nesse ditado.
Eu, Tati, acredito que a gente consegue desenvolver qualquer tipo de habilidade se nós quisermos. Então, quer dizer que se eu tenho essa capacidade de desenvolvimento de habilidades, de qualquer habilidade, essa qualquer habilidade também está incorporando, né, considerando a habilidade de liderança. Então, se eu tenho a capacidade de desenvolver novas habilidades, se eu quiser, quer dizer que se eu escolher ser um bom líder, eu consigo ser um bom líder. Tati, como que a gente desenvolve a capacidade de liderar? É importante a gente compreender o que eu chamo de ciclo da chave, né? Chave que leva a gente para poder alcançar níveis mais elevados de sucesso. Primeiro ponto de qualquer processo de desenvolvimento de novas habilidades é você buscar conhecimento, é você buscar informação. Vai estar lá, né? Tô fazendo uma antecipação, mas a gente vai estar falando lá no final sobre isso também. Se você não buscar conhecimento, não tem como você praticar novos comportamentos. Então, conhecimento é algo inevitável. Ah, mas só você buscar conhecimento não te ajuda em nada. Ou seja, se você assistir essa live, baixar o seu certificado e falar, olha que bacana, agora eu consigo ser um líder melhor, não vai fazer sentido, porque você vai ter que pegar parte daquilo que a gente está conversando aqui e implementar no seu dia a dia. Então, junto com o conhecimento, precisa andar a prática. A prática é o que vai fazer a gente cada vez ficar melhor, mais afinado dentro das nossas competências. E junto com a prática vem a atitude. Como que eu realizo, como que eu desenvolvo aquela nova competência, como eu reajo àquilo. Eu posso ser uma pessoa extremamente inteligente, porém extremamente negativa. Eu posso ser uma pessoa uma capacidade de aprendizado e uma habilidade muito desenvolvida, mas ser uma pessoa que não se relaciona bem com as outras. Então, se as minhas atitudes não estiverem junto com o meu conhecimento e minha habilidade, não adianta de nada. E, por fim, os nossos valores, aquilo que verdadeiramente norteia as nossas decisões. O que adianta você entrar numa sala de aula para ser modelado lá dentro de uma caixinha, ó, os líderes aqui dentro dessa organização ou de acordo com essa instituição precisam fazer isso, dessa forma, se de verdade você não acredita naquilo, se aquilo não faz parte dos seus valores. Então, os nossos valores, eles direcionam as nossas atitudes também. E por fim, o engajamento, com quem você escolhe exercer a sua capacidade de liderança. Todo bom líder, ele também precisa saber ser liderado. Não existe nenhuma liderança no mundo inteiro que vai exercer liderança sobre todas as pessoas. Então, para você conseguir ter o respeito da sua equipe, você também precisa respeitar aquele que está acima de você, ou os seus pares e até o seu subordinado. Como assim, Tati? Eu posso, sendo líder, deixar o meu liderado em alguns momentos direcionar o meu caminho, a minha trajetória? É claro que sim. Existem várias formas da gente verdadeiramente conseguir fazer de uma forma humilde, entender que a nossa equipe tem capacidades que a gente não conseguiu desenvolver ainda e que está tudo bem neste processo, essa pessoa da sua equipe com a sua total confiança e autonomia te direcionar. Então, todo bom líder, ele também precisa entender que ele tem que ser liderado. Tem mais perguntinha aqui. Tati, estar sempre à disposição pode deixar o líder sobrecarregado, não é? Então, o líder também tem que saber dizer não para algumas coisas. Estar sempre à disposição quer dizer que talvez o seu tempo vai ficar um pouco mais de difícil gestão. Por isso que todo o líder precisa ter a habilidade de delegar. Estar à disposição da empresa quer dizer eu entendo que a empresa pode precisar de mim e eu quero conseguir ajudar a empresa nas suas demandas. Isso é uma coisa. Agora, você pessoalmente ter que fazer tudo já não é uma característica que a gente poderia falar de um líder bem-sucedido.
o líder ele delega com muita autoridade, com muita qualidade, com muita assertividade. Então, entender que em muitos momentos você vai precisar delegar. Alguns momentos você vai ter que pegar o touro, a unha, a mesa e falar assim, vem cá, isso é comigo, eu que vou ter que fazer. Eu não vou conseguir delegar isso para ninguém, isso é responsabilidade minha. Mas em muitas situações, a gente vai precisar aprender a delegar para nossa equipe com qualidade. E isso não quer dizer virar as costas para a empresa, para a organização. O que eu tenho visto muito, principalmente nesse momento difícil que a gente está vivendo, de pandemia e tudo mais, é que muitos líderes, ao invés de serem catalisadores de resolução de problemas, estão criando mais problemas. Então, a empresa, ela recebeu um decreto, vou pegar pela nossa cidade, certo? Recebemos um decreto onde o comércio não pode abrir. As lojas precisam fechar, os shoppings estão fechados, as lojas estão fechadas, exceto alguns segmentos específicos que têm autorização de abrir. Ok? O que o empresário, o que o dono de uma empresa ele pode fazer contra algo que é legal? Nada. Ele tem que fechar. Mas, entre ele fechar e deixar de atender os seus clientes ou fechar as portas, porque o que se quer evitar é justamente essa questão da aglomeração das pessoas. Fechar as portas, mas criar outras estratégias de atender as necessidades dos clientes é muito diferente. E tem líder que aí vai para casa reclamando que, mas a empresa não poderia fazer isso, mas agora como que vai ficar minha remuneração? Eu vi líder reclamando, inclusive, da remuneração variável dele. Mas como que vai ficar minha remuneração variável agora se eu não estou conseguindo vender? Cara, você já parou para pensar como que vai ficar o faturamento da sua empresa? Como que a sua empresa vai pagar as contas dela no final do mês? Então, o líder, ele tem que ter essa habilidade de resolver as coisas. Então, o estar à disposição eu acho que não consigo ver o nome, porque tá com um monte de sigla. É de normas, alguma coisa assim. Então, quer dizer que estar à disposição não necessariamente precisa ser assumir tudo para si. Por isso que a gente precisa contar muito bem com uma equipe qualificada e, é óbvio, de alta performance, como a gente está falando. Uma equipe com baixa performance naturalmente sobrecarrega muito mais o líder, porque ele tem que fazer praticamente tudo para aquelas pessoas. Aqui, a Bia de novo. Tati, como um líder pode motivar uma equipe que não acredita no sucesso da empresa? Aquelas pessoas pessimistas. Ih, Bia, tem uma regra de ouro. Estou antecipando lá as 5 dicas valiosas do final. Tem uma regra de ouro. Se a equipe não acredita na empresa, nada se tem a fazer, a não ser substituir aquelas pessoas. Ih, Tati, negócio pesado esse, hein? Mas a gente não tem que treinar, a gente não tem que incentivar, a gente não tem que desenvolver? Sim, as pessoas que estão alinhadas aos objetivos e aos valores daquela organização. Se a pessoa não acredita na empresa que ela trabalha, a gente não consegue melhorar a performance dela. Ou seja, a gente não consegue ter bons resultados com aquela equipe. Como que a gente identifica se uma pessoa ela não acredita na organização? Os comportamentos dela. Você vai ver que existem pessoas que elas são críticas. O que significa uma pessoa crítica? Ela critica algumas decisões da empresa, ela critica alguns comportamentos ou decisões do líder, porque ela entende que aquilo pode ser feito de uma forma melhor, pode ser feito de uma forma mais assertiva, e ela quer contribuir com o resultado daquela empresa. Então, isso é uma pessoa crítica. Então, muita gente chama de crica, mas ela ajuda demais uma organização nesse sentido. Porque ela não deixa passar desapercebido coisas que, de repente, ninguém está conseguindo notar.
Agora, existem as pessoas que elas são pessimistas e não críticas. Então, elas são contrárias à ideia da empresa. Então, quando a empresa passa uma determinação, uma solicitação, ela cria todo um cenário, um motim, para que todas as pessoas em volta entendam que aquilo não é algo legal de se fazer. Esse tipo de pessoa, dentro da organização, é muito difícil de conseguir atingir boa performance. Tem que conseguir identificar essas pessoas, né, que talvez não estejam aí totalmente congruentes com os valores da organização. Então, uma pessoa pessimista é diferente de uma pessoa crítica. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Tá ficando cada vez mais escuro aqui. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Então, eu estou fazendo vários contatos com vários palestrantes, porque nós tivemos uma prorrogação do nosso evento presencial com o Jerry, e justamente por isso nós tivemos aí 60 dias, né, de distância entre a data que nós tínhamos planejado e a data que, se Deus quiser, ele vai ser realizado. Muito bem. Então, estou entrando em contato com muitos conteudistas. Alguns conteudistas dão a devolutiva que ótimo, Tati, claro que eu quero participar do evento digital, porque agora a gente está criando, né, várias trilhas digitais para a gente poder colocar muito conteúdo dentro né, para os congressistas. Então, aquilo que era para ser 14, né, seminários, 14 palestras dentro de 2 dias, vai se tornar em mais de 60 conteúdos muito massas e super atualizados com o nosso dia a dia. Enfim, a gente está tentando, né, sobressair aí a esse período de dificuldade. Então, alguns congressistas, eles super apoiam, congressistas não, palestrantes. Outros palestrantes sequer respondem. Então, finge que ninguém falou nada com eles. Deixa a mensagem passar e não responde nada. E alguns congressistas criticam. Tá, mas vamos lá. O que você está querendo com isso? Mas qual que é o público? Mas qual vai ser a finalidade desse congresso? Mas o meu conteúdo vai ser entregue para que tipo de pessoas ou profissionais? Mas onde vocês estão? E isso e aquilo. A gente pode entender que isso seria uma pessoa pessimista ou crítica ou chata, ou uma pessoa que precisa das informações, e talvez aquelas outras que desistiram também precisavam das informações, só que não tinham tido coragem, tempo ou qualquer coisa de perguntar. Então eu acabei aprendendo demais, mas é demais, com os palestrantes mais críticos, porque eu fui melhorando a minha abordagem para os outros palestrantes que não são tão críticos, mas que de repente, de alguma forma ou outra, não se sentem atraídos por estar participando do nosso evento. Então, as pessoas críticas, elas ajudam demais a gente poder melhorar os nossos processos e a nossa performance. Aqui, o calandrinho. Tati, como implementar uma liderança coletiva hoje nas empresas? Uma mentalidade hierárquica, com a mentalidade hierárquica das pessoas. Quando a gente fala de hierarquia, a gente está falando dentro de um processo de organização de mindset. A hierarquia, ela serve para organizar coisas, colocar as coisas nos seus devidos lugares. E essa organização, a gente dá um nome de hierarquia, e para essas hierarquias, para as pessoas responsáveis por essas hierarquias, nomes de líderes, de gestores, cargos. A gente consegue organizar as pessoas, não necessariamente por uma hierarquia, mas a gente vai precisar, de alguma forma, organizar essas pessoas, que seja por processos, que seja por resultados, que seja por linha de produtos, que seja por níveis de atendimento, de maturidade, de autonomia. Sempre há a necessidade de existir pessoas de referência dentro de uma organização. Pode não se dar o título de líder, de chefe, de gerente, mas sempre existirão as pessoas que vão conduzir, que vão estar à frente, liderando um processo para a obtenção de um resultado. Então, nos dias atuais, vamos pensar numa empresa principalmente de tecnologia e tudo mais, a gente consegue oferecer uma hierarquia descentralizada, ou seja,
Não tem líder, não tem gerente, não tem chefe, mas existem responsáveis por etapas do processo. Nenhum processo consegue ser totalmente bem concluído se não existem as pessoas responsáveis por cada nível dele. E a essas pessoas a gente pode dar o título de líder, que seja um líder de projeto, que seja um líder de seção, que seja, enfim, qualquer tipo de distribuição, de organização que essa empresa queira fazer. Então, a hierárquica é a mais comum na nossa cultura. Então, por ser a mais comum, acaba sendo mais repetida dentro das organizações. Mas não necessariamente a organização precisa ser hierárquica, mas ela precisa ter uma organização. A anarquia já foi comprovada por N pesquisas, N modelos de gestão, que a anarquia, ou seja, nenhum tipo de hierarquia, ela não consegue performar bem. Então, aquelas empresas, elas não conseguem ter boa performance. Então, a anarquia, por exemplo, é algo que muitos estudiosos ainda defendem como algo importante de tentar se testar outros modelos, mas na grande maioria dos testes, ela não conseguiu ter bons resultados. Então, é importante essa hierarquia, mas não necessariamente essa hierarquia centralizadora que a gente está acostumada a ter. Agora tá ficando legal, tá com um monte de pergunta aqui. Magodói. Como transformar chefes em líderes e mudar a cultura organizacional ao mesmo tempo? Eita, que são duas coisas que podem acontecer juntos, mas geralmente são processos separados. Mudança de cultura começa geralmente na mudança de comportamento de quem? Da liderança principal da organização. Diretoria, CEO, enfim, com quem você, depende de onde termina a hierarquia da sua organização. Então, mudança de cultura começa inevitavelmente de cima para baixo. Se começa inevitavelmente de cima para baixo, quer dizer que eu posso ter uma mudança de cultura e de perfil de liderança. Sim, só que vão ser duas coisas diferentes. A cultura é como a gente escolhe fazer as coisas, entregar, fazer, gerenciar, influenciar as pessoas que vão fazer parte daquela organização. A liderança é a forma com que eu vou fazer com que isso que eu acabei de definir seja cumprido. Então, vão ser dois processos diferentes, mas sim, eles conseguem ser cascateados. Obrigada pela resposta. Aqui o Erdanã é o Rafa. Tá bom, Rafa. É só colocar o nome certo nesse negócio do nome do Breguesa aqui, senão eu não consigo ler, né? Do Instagram aí, esqueci até o nome. Então vamos lá. Vou continuar para a gente poder ir para nossa reta final. Para quem entrou agora e não pegou a dica lá de entrar no Simpla para poder pegar o certificado, então até as 11 horas vai ficar aberto lá para você poder fazer a sua inscrição pelo Simpla. Assim que terminar, eu vou deixar o descritivo nos comentários, tanto do Insta quanto do Facebook, para vocês poderem entrar, fazer o seu check-in totalmente gratuito e amanhã vocês recebem o certificado no e-mail de vocês. Tudo bem? Quem não conseguiu, finalizar, para quem não fez a inscrição. Quem já está participando e fez a inscrição no Simpla não precisa fazer absolutamente nada, que amanhã a gente já envia os certificados para vocês e é uma forma da gente poder contribuir aí com o desenvolvimento de vocês e da empresa de vocês, tá certo? Então vamos lá. Falamos a respeito de problema, falamos a respeito de cenário, vamos falar um pouco a respeito de solução. Então, a solução é que sim, as pessoas podem ser desenvolvidas nas habilidades de liderança, mas que é muito importante essa pessoa querer se desenvolver na habilidade de liderança. Porque liderar não é fácil. Para você poder liderar, você precisa abrir muitas exceções. Para você poder liderar, você precisa aprender a ouvir as pessoas. Para você liderar, você precisa aprender a ser liderado. Nenhum bom líder é insubordinável. Então, fica a dica. Então, você precisa desenvolver as suas habilidades e você precisa ser admirado por aquilo que você faz. Tati, o líder sempre vai fazer a coisa certa?
Porque o líder é uma pessoa normal. E uma pessoa normal erra pra caramba. Erra com a intenção de acertar, mas erra. Então, um líder erra? Sim, ele erra. Mas ele resolve rapidamente o erro dele. Ele rapidamente cria alternativas para poder sair daquela situação. E não fica esperando o tempo todo aí a vaca pro brejo e ficar olhando a vaca pro brejo. Aqui o Rogério tá pedindo para lembrar. Amanhã, às 19 horas, a gente vai ter uma live muito massa, com o Ricardo Chiniachique. Quem que é o Ricardo Chiniachique? É o filho do Roberto Chiniachique, aquele que vocês conhecem dos palcos, das palestras. E o Ricardo, ele está ajudando o Roberto na gestão da equipe dele. E o Ricardo, ele vai falar um pouco a respeito de liderança, de 5 passos que a gente pode ter para melhorar as lideranças nesse momento de crise que a gente está vivendo. Então, o Ricardo, com super know-how, com super currículo, vai estar conversando com a gente aqui nesse processo de ao vivo que a gente está fazendo para compartilhar conhecimento. Então, amanhã às 19 horas. Tati, vai ter certificado? Sim, vai ter certificado também. Então, entra lá no Simpla, faz a sua inscrição, igualzinho você está fazendo. Assim que você fizer a inscrição de hoje, você já vai ser, talvez, levado para o evento futuro lá da Gente Mais, e você já faz a sua inscrição. Tem uma lista bacana, bastante grande, de webinários que a gente vai estar fazendo, de lives que a gente vai estar fazendo por esses dias aí. Nossa forma de contribuir com todos vocês. Então, vamos lá. Para a gente poder ter uma liderança de alta performance, a gente precisa ir para alguns métodos. Então, eu vou dar 5 dicas para que você verdadeiramente consiga se transformar, ir, de gerente a líder e melhorar a performance da sua equipe. Então, papel e caneta na mão agora, porque vão ser as dicas finais aí da nossa live. Dica número 1. Nunca culpe ninguém pelo seu departamento não estar indo bem. Um comportamento, uma habilidade que pode ser inclusive treinada do líder é que ele precisa ser autocrítico, ou seja, ele precisa se responsabilizar pelo resultado que está acontecendo em volta dele. Não dá para colocar a culpa no outro. Então, um primeiro passo para que você consiga verdadeiramente ser reconhecido pela sua equipe é você assumir a responsabilidade por você, pelo resultado, inclusive ruim, porque o líder adora assumir responsabilidade pelos resultados bons, mas odeia pelos ruins. Então, é assumir responsabilidade pelos resultados ruins do seu departamento. E aí? Eu assumo responsabilidade aí. E aí, meu amigo? Aí você vai atrás do prejuízo. Aí você vai correr e buscar novas informações. Você vai desenvolver novas competências para você conseguir mudar aquele cenário. Então, dica número 1, assuma a responsabilidade, inclusive pelos resultados ruins de todo o seu departamento ou das pessoas que você é responsável. Dica número 2, veja por trás do que os outros não vê, ou seja, olhe além do óbvio. Às vezes, a gente cai naquela bobagem, fala assim, aquela pessoa não serve. Aquele fulano é crítico demais, é pessimista demais. Aquela pessoa, enfim. E a gente não tenta enxergar além das aparências. Um líder, ele precisa aprender a olhar além do óbvio. As coisas que são muito óbvias, elas não podem fazer parte do dia a dia da gestão desse líder. Porque com certeza isso vai atrapalhar. Porque está muito óbvio, não está muito certo. Então quer dizer que ele precisa aprender a olhar além do óbvio. Terceiro passo aqui, saiba, conheça os sonhos dos integrantes da equipe de vocês. Ou seja, entenda o porquê aquela pessoa verdadeiramente trabalha. E não vale, trabalho para pagar conta no final do mês. Você precisa saber, quais são essas contas no final do mês? Porque essa conta está comprando coisas. E essas coisas geralmente é um desejo da pessoa, é o sonho dela.
Então, o líder, ele precisa ir tão profundamente que ele tem a necessidade de entender quais são os sonhos, os desejos, os objetivos daquelas pessoas. Por quê? É a partir do sonho dela, do desejo dela, que a gente vai conseguir verdadeiramente gerar melhores resultados, motivar essas pessoas para alta performance. A gente pode gravar uma live só para a gente trabalhar isso, mas ninguém trabalha pelo sonho de ninguém. Todo mundo trabalha pelo seu próprio sonho. E geralmente esses sonhos, mutuamente, coletivamente, precisam de ajuda para ser realizado. E aí a gente precisa de empresas. Empresas são degraus que a gente galga e precisa galgar para a gente realizar os nossos sonhos pessoais, particulares. Então é importante que o líder entenda quais são os sonhos da sua equipe. Quarta dica aí para você poder sair de gerente, né? Sair de gerente a líder, sair do seu cargo de crachá para verdadeiramente ser reconhecido por aquelas pessoas. Quarto passo, então, crie laços que transcendam a dar ordens e crie laços de confiança. Ou seja, que as pessoas respeitem você por aquilo que você pediu, porque elas entendem que aquilo é o melhor que tem que ser feito, ao invés de você usar a sua força do seu cargo, né, da sua autoridade, para poder fazer com que as pessoas façam aquilo que você deseja. Então, transcenda o laço do dar ordens e crie laços de confiança. Que aquelas pessoas confiem na sua orientação, no seu direcionamento, e por isso elas vão fazer aquilo que você está orientando. E último e quinto passo, antes de último e quinto passo, a gente está cheio de recado hoje, né? Nós estamos iniciando amanhã, às 7 horas da manhã, olha o grande desafio, às 7 horas da manhã, o nosso programa de 21 dias de consciência. O que é esse programa? Esse programa ele é totalmente gratuito. Ele acontecia pelo WhatsApp e agora a gente migrou ele para o Telegram. Ai, Tati, mas por que você começou a utilizar o Telegram? Sabe por quê? Porque eu não estou mais aguentando o WhatsApp de tanta notícia idiota que tem. Que enche a minha caixa, que fica aquele monte de coisa que eu não consigo nem saber se as pessoas querem, precisam ou não falar comigo, porque eu começo a passar aquilo desapercebido. Então, as pessoas que tinham a necessidade de falar comigo acabam não falando porque aqueles grupos viraram uma droga gigantesca de um monte de coisa ruim acontecendo. Então, eu estou migrando do WhatsApp para o Telegram, porque lá a gente coloca a regra do grupo, a gente tem a necessidade, né, do foco do assunto e a gente fica dentro daquele foco e acabou. Eu brinco que, para quem é profissional, vai saber disso. E olha que também pode ser, de repente, até uma dica bônus essa. O Facebook e o LinkedIn. Qual que é a diferença dos dois? Qual que é a diferença? Vamos ver se eu ganho certo. Qual que é a diferença entre o Facebook e o LinkedIn? No Facebook, a gente fala sobre várias coisas e quase sempre fora de foco nenhum. Então eu vou lá, eu posto uma comida, depois eu quero comprar uma coisa, depois eu reclamo do governo e depois eu compartilho um post idiota de alguém. Não necessariamente só os idiotas, tá? Tô sendo meio drástica agora. Mas a gente vai lá e faz um monte de coisa ao mesmo tempo dentro do Facebook. E dentro do LinkedIn, a gente fala sobre coisas profissionais. A gente compartilha conhecimento, a gente fala sobre superação, a gente fala sobre coisas que não necessariamente rolam no Facebook. Então eu faço meio que uma comparação assim. O WhatsApp virou um Facebook e o Telegram virou um LinkedIn. Então quem quer trocar conhecimento, vai pro Telegram. E quem quer continuar fazendo a fofoca, grupo da família, aquela coisa toda lá, continua no WhatsApp, que é a forma mais fácil de continuar essas redes mesmo, tá bom? Então a gente vai começar amanhã um grupo de meditação pelo Telegram. Se você quiser acessar, dá tempo ainda, você entra lá na minha página, né? Você entra na página do Facebook, tá com o link. Do Instagram eu ainda não consegui colocar, o Rogério colocou nos comentários aí,
mas a gente ainda não tem o arrasta, né? Logo a gente vai ter, calma, logo a gente vai ter. A gente tem o arrasta, então não dá para ir direto pro grupo. Mas lá no Facebook, na minha página oficial, a gente tá com o link certinho. O Rogério colocou aqui nos comentários também, para você poder entrar no Telegram dos 21 dias de meditação. E a gente começa amanhã às 7 horas com uma live ao vivo, fechada. A gente faz pelo Zoom, para eu poder deixar claro qual que é, né, efetivamente o objetivo do programa de 21 dias. E são 21 dias verdadeiramente maravilhosos. A gente tem muitas descobertas, muito aumento de consciência e é bacana. Só que eu sou firmona lá e não deixo a galera ficar ver navios, não. Então entrou no grupo para poder fazer a coisa acontecer. Se não é convidado a se retirar do grupo, porque ninguém merece um peso morto, né, do lado. A gente tá meio drástico ultimamente, querendo estar com pessoas de alta performance, porque isso eleva a nossa performance. Bola murcha, acabou. A gente não tem mais tempo muito para essa coisa, não. Vamos para a última dica. A última dica aí para você verdadeiramente conseguir transformar, né? Sair do seu papel de gerente para o seu papel de líder e atingir a alta performance. Você precisa aprender a colocar a pessoa certa no lugar certo. Ai, Tati, mas esse tema é meio estranho. É estranho, porque todo mundo acha que essa coisa é uma responsabilidade do RH. O RH contrata, o RH demite, o RH faz isso, o RH para aquilo. Eu tô falando assim, para com isso. Para com isso. Essa responsabilidade é sua, líder. É sua. Você tem que saber onde você coloca as pessoas da sua equipe. Se aquela pessoa serve para aquela atividade ou se ela não serve para aquela atividade. Às vezes você tem a pessoa certa no lugar errado. E é simplesmente você mudar ela de posição que você vai perceber que, uau, a performance dela mudou, o desempenho dela é outro. Sim, porque as pessoas, elas têm algumas facilidades e algumas dificuldades. Ai, Tati, mas quer dizer então que tem coisas que a gente não nasceu para fazer? Claro que não. Mas às vezes eu tenho que ter mais esforço para chegar num resultado onde, com algumas coisas, né, que são mais de habilidades naturais, a gente vai fazer com mais facilidade. Então, sim, o líder precisa entender de comportamento e entender de colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, a pessoa certa para fazer a atividade certa. Tati, como que a gente faz isso? Uau, eu gosto de utilizar mapeamento comportamental. Tati, existem outras tantas formas de você conseguir colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu gosto do mapeamento comportamental DISC. Se entrar nas nossas redes sociais aí, você vai ver um monte de e-book, de download, para você poder aprender a fazer isso com a sua equipe. Eu particularmente gosto e utilizo isso nas minhas consultorias e dentro da minha empresa também. Então essa fica sendo o 5º passo. Mas agora eu quero que você, indo para os nossos finalmente, preste atenção e tome cuidado com uma coisa. Você, no seu cargo de líder, vai ser testado, criticado, colocado à prova o tempo todo. Ai, Tati, mas as pessoas me amam, mas elas me respeitam, mas isso eu entendi. Essa parte eu já entendi. Só que entenda que o seu telhado sempre vai ser de vidro. Então, esteja preparado para passar por tudo isso. Como? Inteligência emocional. Um líder precisa ter amplamente desenvolvido a inteligência emocional, porque sim, nós somos telhados de vidro e nós vamos ser testados, criticados, postos a provas, até pelas pessoas que a gente ama o tempo todo. Então é importantíssimo que você se faça algumas perguntas. Quem é você? Que tipo de líder você deseja ser? O que está faltando para você poder exercer a liderança que você sempre sonhou? E por último, e não menos importante, como que você escolhe desenvolver as habilidades que talvez ainda faltem para você poder chegar na sua máxima performance de líder? A sua equipe, ela vai ter o reflexo da sua performance. Se a sua performance é ruim, a sua equipe vai ter performance ruim também. Então, primeiro, se preocupe em desenvolver a sua máxima performance. A máxima performance da equipe vai ser quase que consequência do seu trabalho. Eu sei que parece que essas perguntas são simples e eu consigo responder isso facilmente. Você está respondendo muito facilmente
possivelmente não é a resposta correta. Você não conseguiu analisar aquilo profundamente. Quem é você? Que tipo de líder você deseja ser? O que ainda falta para você poder verdadeiramente chegar na posição de liderança, na condição de liderança que você deseja? E por último, como que você escolhe desenvolver as suas novas competências?